Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa aula 43 e o tema é comprimento da circunferência. Bom, sobre a circunferência, muitas civilizações antigas estudaram o círculo e tinham estratégias curiosas e criativas, além de chegarem a resultados surpreendentes e precisos, tá? Então, o estudo da circunferência vem lá da antiguidade, vem de povos antigos. Eles ficavam fascinados com o formato da circunferência, do círculo, devido ao formato dos corpos celestes. Então, eles queriam estudar aí como fazer para fazer os cálculos, né, a respeito aí dele. E aí o círculo ele é diferente de um quadrado, de um retângulo, de um losango. Por quê? Porque ele não é limitado por linhas retas, né? Então os polígonos limitados por linhas retas é mais simples a gente poder trabalhar com área e perímetro, né? O comprimento, no caso, o círculo, que é a circunferência, não é um polígono, tá? Não entra como na definição de polígono, ele não é um polígono, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês o exemplo de um documento, esse documento aqui é japonês, e tinha algumas estratégias aqui que eles estavam tentando, olha lá, ó, as divisões, né? Ele tentou aí abrir o círculo e tentar fazer algumas divisões aí para chegar numa área mais precisa, tá? Esse aqui é o exemplo de um documento japonês, mas os egípcios, babilônios e vários outros povos antigos também estudaram aí bastante o círculo, a circunferência, também os corpos redondos, né? Que vocês vão aprender mais pra frente, esfera, cilindro, e eles chegavam em bons resultados, tá? Eles chegavam em resultados bastante precisos, mesmo sem ter toda essa modernidade, tudo que a gente tem hoje. Bom, antes de mais nada, antes da gente entrar no caso aí do comprimento da circunferência, por que às vezes a gente fala de círculo, às vezes a gente fala de circunferência? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quando eu falo de comprimento, eu falo de comprimento da circunferência. Quando eu falo de área, eu falo de área do círculo, tá? Qual que é a diferença? A circunferência é só o contorno. É só essa linha. Igual quando a gente abre o compasso, traça lá a circunferência. É só a linha, não tem nada dentro, não tem área. É vazio, tá? Não tem superfície, não tem área. No caso, o círculo, ele tem área, ele tem um contorno e ele tem uma área. Como se eu pegasse um papel, recortasse, vou calcular aquela superfície. Então, quando a gente fala de comprimento, a gente fala de circunferência. Quando a gente fala de área, a gente fala de círculo. Quais são os componentes daí da circunferência? Bom, como que a gente faz para desenhar uma circunferência? A gente pega um compasso, põe a ponta seca, faz uma abertura e traça. Essa ponta seca aí, onde fica o pontinho, onde a gente fixa o compasso, é o centro dela. A abertura do compasso, ela representa o raio da circunferência, né? Porque o que é uma circunferência? É o conjunto de pontos equidistantes a um ponto fixo. Equidistante seria a mesma distância, tá? Então, todos esses pontinhos infinitos que formam aqui a minha circunferência, eles têm a mesma distância até o centro. E essa distância a gente chama de raio, tá? Agora, quando eu falo de um lado até o outro, passando pelo centro, aí já não é raio, aí é diâmetro. E o que a gente percebe? Que o diâmetro é o dobro do raio, tá? Eu corto a circunferência de um lado para o outro, passando pelo centro, tá? Se passar pelo centro, é diâmetro. É 2 raios, 2 vezes o raio. Se não passar pelo centro, se eu traçar alguma coisa aqui, por exemplo, a gente não chama nem de raio, nem de diâmetro. A gente chama de corda, isso daí a gente não vai utilizar agora, certo? Definidos aí os elementos do círculo, da circunferência, o que é círculo, o que é circunferência, a gente vai falar sobre comprimento. Aqui eu tenho um exemplo, eu tenho duas formigas, uma marrom e uma preta. A formiga marrom vai fazer esse contorno, ela vai andar aqui em torno desse círculo. E a formiga preta vai fazer esse contorno aqui, ela vai andar em torno desse círculo. Qual das duas vai andar mais? Gente, visualmente, lógico, de cara eu vou falar que é essa, sem medir
sem nada, só olhando eu já vou falar, ó, essa daqui. Qual que é a relação disso com o diâmetro, com o raio? O que vocês acham? Quanto maior o raio for, maior vai ser a circunferência ou ela vai ser menor? Quanto mais eu abrir o compasso, maior vai ser meu desenho? O tanto que a formiga vai andar tem alguma relação com o diâmetro dessa circunferência? Visualmente tem, tá? Isso é meio lógico, pra gente só de bater o olho a gente sabe que sim. Que aparentemente quanto maior for a abertura, maior vai ser o círculo, maior vai ser o caminho da formiga, tá? Mas vamos estudar direitinho qual é a relação entre o diâmetro ou raio e o comprimento da circunferência. Bom, para a gente saber essa relação, eu vou apresentar para vocês o número π, né? Que a gente vai entender agora qual que é a relação que tem entre o comprimento lá, né? O tanto que a formiga vai andar e o diâmetro da circunferência. Vocês podem pegar aí na casa de vocês mesmo qualquer coisa que seja redonda, né? Qualquer círculo e qualquer coisa em forma de círculo ou circunferência. Uma moeda, uma boca de um lixo, uma boca de um balde, um porta-caneta, sei lá, o que a gente tem de círculo aí, qualquer coisa que vocês tiverem em forma de círculo e pega um barbante. Aí vocês contornam aqui como tá, da maneira que tá aqui na figura, né? Mede aqui, quanto mede com o barbante, pega, né? Enrola o barbante, pega esse barbante e coloca numa régua para vocês verem a medida certinho. Vai dar uns decimais aí, lógico, vocês colocam mais ou menos aproximado. Anota lá esse comprimento. Depois, vocês podem usar ou o barbante ou a própria régua, porque agora é para calcular o diâmetro. Vocês vêm aqui e faz o cálculo do diâmetro, tá? O diâmetro aqui é reto. Calcula o diâmetro e vê quanto que deu. Aí, depois que vocês calcularem o diâmetro, pega essas duas medidas e divide uma pela outra, como foi feito aqui, ó. Comprimento dividido por diâmetro. Mas não faça isso com um objeto só. Faz com uma moeda e com um copo, sei lá, a boca de um copo. Faz com 2, 3, 4, com quantos objetos você quiser. E sempre faça esse processo. Divide o comprimento que você achar pelo diâmetro, tá? Vocês vão perceber que vocês sempre vão chegar no mesmo número. É lógico que colocando aí na régua, como o decimal tá mais ou menos aproximado, vai dar uma diferencinha nos decimais. Mas que vai dar uma coisa ali sempre próxima de 3,1, 3,14, sempre vai dar, tá? E é aí que a gente conhece o número π. O número π é um número irracional, tá? Ele é um número decimal, porém ele não é dízima periódica, ele é infinito, ele não termina nunca. E a gente representa ele por essa letrinha grega e ele tem esse valor, 3,1417, e ele vai até o infinito, que é o mesmo valor que se a gente pegar o contorno de qualquer circunferência e dividir pelo seu diâmetro. Pode fazer a experiência que dá certo. O que pode dar errado é uns decimais lá pra frente, na hora, né, de aproximar, porque a gente trabalha com aproximações. Quanto mais a gente aproxima, mais perto da realidade vai dar o valor, tá? Então, aqui, né, eu coloquei um resuminho pra vocês. Se medirmos toda a volta de um círculo com fita métrica ou com barbante, né, se eu medir com fita métrica, já vai dar o resultado. Se eu medir com barbante, eu preciso da régua. Eu vou achar o perímetro, tá? Comprimento, perímetro é a mesma coisa, que perímetro é a soma de todos os lados. No caso do círculo, da circunferência, o perímetro é o contorno dela. O diâmetro, por sua vez, é a medida obtida de uma ponta a outra do círculo, que seria 2 vezes o raio. E aí eu vou dividir comprimento por diâmetro e sempre vou achar a mesma medida. Essa mesma medida é o que a gente chama de número π, tá? O π é essa letrinha grega aqui, ó. A gente usa para representar. Então, apresento aqui para vocês o número π, né? Ele nem apareceu todo aqui. É 3,14159265. Ele não termina, não é dízima periódica, ele é um número irracional e a gente usa ele em vários casos, comprimento de circunferência, área de círculo vai usar o π, volume de esfera a gente usa o π, no cilindro a gente usa o π, no cone a gente usa o π agora vai aparecer em um monte de lugares aí na vida de vocês. Então,
Só que quando a gente trabalha com o pi, geralmente a gente usa aproximações, tá? Tem exercício que fala adote pi igual a 3,14, adote pi igual a 3,1, ou até outro melhor ainda, adote pi igual a 3. Ou tem alguns exercícios que deixam como pi mesmo, tá? Mas o 3,14 é importante vocês já terem em mente, porque se o exercício não falar nada, é 3,14. Bom, agora vamos falar sobre o comprimento da circunferência, para a gente saber lá o que aconteceu com as formiguinhas. Pelo experimento, né, que já foi feito há milhares de anos atrás, que eu pedi para vocês fazerem em casa aí com o barbante, sempre que eu dividir o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro, vai dar π. Se eu pegar isso daqui e multiplicar em cruz, o que vai acontecer? Comprimento vezes 1, comprimento, π vezes d, π vezes d. Eu substituí o d, diâmetro, por 2r, porque o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, eu já vim aqui e já coloquei 2r, tá? E aí, eu só organizei, tá, pessoal? Porque π vezes 2 vezes r também pode ser escrito como 2πr. Isso é uma multiplicação e a ordem dos fatores não altera o produto. Então, acabamos de encontrar o comprimento de qualquer circunferência. Sempre que eu quiser calcular o comprimento da circunferência, que é o perímetro da circunferência, o que eu faço? 2 vezes π vezes r. E aí, é o que eu falei para vocês. Tem exercício que deixa π, tem exercício que deixa 3,14, tem exercício que fala adote π igual a 3, aí vai depender, tá? Aí a gente vai utilizar de acordo com cada caso. Mas esse é o comprimento de qualquer circunferência. E a gente vê por aqui que o comprimento da circunferência depende sim do raio. Ó, eles são diretamente proporcionais. Isso aqui é uma multiplicação. Quanto maior for o raio, ó, quanto mais eu aumentar meu raio aqui, ó, se eu multiplicar aqui um número maior, quanto mais eu aumentar meu raio, maior vai ser a minha circunferência. Eles são diretamente proporcionais, tá? E aí, como o diâmetro é 2 vezes o raio, lógico, quanto maior o diâmetro, maior o comprimento também. Agora, além de visualmente, a gente já tem certeza, matematicamente, que a formiguinha lá, preta, vai andar mais do que a marrom, porque o diâmetro da circunferência preta é bem maior do que o diâmetro da circunferência marrom. Tá? Então, o comprimento é 2πr, ou seja, o comprimento depende diretamente do raio, porque o 2 é 2, o π nunca vai mudar. Então, quanto maior o raio, maior o comprimento. Quanto menor o raio, menor o comprimento. Vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, determine o comprimento de uma circunferência de raio 25 centímetros. A única informação que a gente precisa para determinar o comprimento de uma circunferência é o raio. Tá? Porque o 2 é 2 e o π já é conhecido. Então, comprimento igual a 2πr. Comprimento é igual a 2 vezes π vezes 25. 2 vezes 25 é 50. 50π. Posso deixar 50π? Posso. 50π centímetros, não esquecer da unidade de medida, tá? Se fosse, porque o exercício não fala nada. Também posso fazer esse 50 vezes 3,14, substituir aqui no π, que vai dar 157 centímetros. As duas respostas estão corretas, corretíssimas, depende da pergunta, tá? Para vocês saberem qual vocês vão utilizar. E um outro exemplo aqui que eu coloquei para vocês. João fez caminhada numa pista circular de um parque de 150 metros de diâmetro. Qual é a distância que ele percorreu, sabendo que completou 6 voltas? Aqui o exercício não fala nada, mas eu, particularmente, substituiria o π, porque é estranho eu falar que a pessoa caminhou 5π, por exemplo. Aí é interessante a gente substituir o π por 3,14. Então, primeira coisa, a gente vai achar o comprimento dessa pista. Como o João deu 6 voltas, o resultado que eu achar, eu vou multiplicar por 6, né? Então, vai ficar 2 vezes π vezes 75, que é 150π. E aí, a gente pode multiplicar esse 150 por 3,14. Poderia já ter multiplicado direto aqui, já sair a resposta direto, tá? Ou seja, a pista circular tem 471 metros. Unidade de medida é importantíssimo, tá, gente? Multiplica por 6, que foi o número de voltas que o João deu. 2.826 metros foi o que ele andou. Nossa, o João andou tudo isso? Não é muito não, tá, gente? Porque a gente costuma falar de caminhada em quilômetros, tá? Se eu transformar isso aqui para quilômetros, isso aqui vai dar menos de 3 quilômetros.
divide por 1.000, vai dar 8,826 quilômetros, tá? Por isso que a unidade de medida é extremamente importante. João percorreu 2.826 metros. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar e até a próxima aula.